No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como aumentar a confiança no seu relacionamento. Essa é uma queixa frequente, a dificuldade em confiar no parceiro, seja por traumas, por questões de relações anteriores, ou por uma dificuldade em alinharem os comportamentos, né, as ações de vocês com as falas na relação atual. Então, para a gente começar a entender sobre isso, nós vamos partir do pressuposto de que para construir uma confiança num relacionamento, porque ela é construída, ela é conquistada, nós precisamos da colaboração dos dois. Por mais que isso seja óbvio, me parece às vezes que as pessoas esquecem e tentam fazer sozinhos aquele trabalho e não conseguem o resultado naturalmente. Então eu vou trazer aqui alguns pontos importantes de alinhamento que você pode fazer aí na sua relação para melhorar tudo isso. E aí eu vou colocar também alguns pontos relacionados a quando tem traumas da relação passada para te ajudar também. Mas entenda que esse vídeo ele vai te dar um auxílio generalizado. Se você gostaria que fosse aprofundado na sua questão, nos problemas que você tem dentro do seu relacionamento, o mais indicado é que você busque pela psicoterapia de casal ou então a psicoterapia individual. Aí, se você tiver na dúvida qual te atenderia melhor, você pode avaliar isso junto com um profissional, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Como eu falei, construção para então ser conquistado. Quais são, então, Rafa, os comportamentos esperados num relacionamento? Primeiro, nós precisamos entender que cada relação tem os seus limites pré-estabelecidos. Rafa, eu não tenho isso no meu. Pois é, então já sabemos por onde nós precisamos começar. O que te fere? O que te incomoda? O que você não gostaria que o seu parceiro fizesse? O que para você traz insegurança? Você precisa ter clareza desses aspectos. Então, o primeiro passo é estabelecer limites, tá? Quando você entende o que é importante para você que seja respeitado, que seja feito pelo outro no relacionamento, e você entende o que precisa ser feito por você e respeitado por você para o outro no relacionamento, vocês começam a conversar na mesma linguagem, tá? Então, estabelecer os limites é o primeiro passo para que vocês consigam ter confiança. Aí nós vamos para um outro detalhe, que é o ajuste dos comportamentos. Às vezes tem questões que para você são importantes e que para o seu parceiro não há problema nenhum naquilo, que ele não consegue entender o porquê que aquilo te incomoda. Então ele naturalmente vai ter uma dificuldade maior de repente se comportar da forma como você gostaria em alguns aspectos. Claro que aqui eu não estou falando de pessoas que traem, de pessoas que fazem coisas escrachadas, né? Aqui eu estou falando de comportamentos que às vezes para você é algo que incomoda e para o seu parceiro não tem problema algum, como por exemplo as curtidas nas redes sociais, tá? São comportamentos menores, né? Então, como eu falei, não estou me referindo à traição, por exemplo, certo? E isso também é uma questão que vocês precisam alinhar, tá? Com relação à traição, o que que para você é traição? Tem pessoas que a troca de mensagens, o flerte, é uma traição. Tem pessoas que o contato físico apenas é a traição. Tem pessoas que o olhar, o interesse pelo outro já é uma forma de traição. Vocês entendem como isso tudo pode ser diferente para cada casal? Como tem aspectos, detalhes que precisam ser ajustados? Porque se você não alinha isso, você pode ter uma visão diferente do seu parceiro, por exemplo, e descobrir só quando acontecer. Gerar um desconforto muito grande, né? Um problema aí que vocês podem evitar na relação. Então, quando nós temos alguma diferença de opinião, quando tem algo que você faz, o que ele faz, ela faz, que te incomoda, você vai precisar ter um trabalho a mais diante disso. Em que sentido? Como eu falei, vai ser natural a postura diferente do que você gostaria, porque é um comportamento que provavelmente ele já tem padronizado. Se ele não via problema nisso, ele não ajustou e, portanto, ele repetiu o que reforçou, tá? E aí é onde entra a comunicação, a sinalização, onde vocês vão ter combinados. Definiram os limites
cada um acordou com o que faz sentido, vocês chegaram num consenso em comum ali, ok? É dessa forma que nós conduziremos o nosso relacionamento para que nós possamos nos sentir mais seguros aqui, certo? Rafa, mas tem pontos que ele concordou e que hoje ele faz. É aqui que entra essa segunda parte. Você vai fazer combinados com ele, com ela. Você vai combinar que ele naturalmente, né, ele obviamente vai se esforçar para não repetir aquele padrão comportamental, mas você também vai alertar, você também vai lembrar. Então, toda vez que você perceber aquele comportamento, você vai sinalizar. Tá? Aqui entra a importância da comunicação assertiva. Não é para brigar, não é para chamar a atenção, não é para apontar. Você está fazendo de novo, eu não aguento mais. A gente já tinha combinado que você não ia fazer e você está fazendo de novo. Você não muda, você é isso, você é aquilo. Não é essa comunicação, é amor, lembra que nós combinamos que você não faria isso novamente? Isso é o suficiente, em teoria deveria ser o suficiente. Porque se vocês combinaram, por isso a combinação antes. Se vocês combinaram, se vocês fizeram esse acordo, a pessoa está ciente. Esse lembrete é o suficiente, deveria ser. Então, se você é a pessoa que tem a dificuldade, já entra aqui. Esse lembrete tem que ser o suficiente para você se desculpar e voltar ao comportamento novo que você está tentando aplicar. Gente, mudança de comportamento não é fácil. Não é fácil, tá? Uma mudança de um comportamento exige. A pessoa precisa querer mudar. Então você precisa ter paciência. Tanto você quanto quem quer mudar precisa de paciência, precisa de insistência. Mas é claro que se o outro quer, se você quer, né, se o comportamento por acaso for seu, se você quer essa mudança, você consegue com o trabalho certo, né? Você vai precisar exercer o autocontrole, se policiar muito para fazer de forma intencional o novo comportamento desejado, tá? Então aqui nós já falamos sobre construção para então conquistar. Você não conquista uma confiança sem fazer aquilo. Nós já falamos sobre alinhamento, né, na parte de estabelecer os limites, né, de ter definido e se alinhar, enquanto a isso, então, estabelecer e alinhar. Falamos sobre comportamentos que são padrões fora daquilo que é esperado num novo relacionamento, a importância de trabalhar em conjunto para a melhora dele. Tudo isso vai contribuir para que vocês aumentem a confiança. Muito importante. Como eu falei, confiança é construída e conquistada, ou seja, leva tempo, não é rápido. Outro ponto que eu acho muito interessante colocar aqui. Quando nós entramos no relacionamento, nós já entramos predispostos a confiar numa pessoa que nós estamos conhecendo. Porque não faz sentido você entrar numa relação se é para você desconfiar de tudo o tempo inteiro. Isso é desgastante para você, para o outro e vai acabar com o relacionamento de vocês. Então, se você entrou, Rafa, mas é recente, a gente ainda está conquistando. Sim, mas o lógico do processo do relacionamento é você dar confiança e se essa confiança é quebrada, vocês trabalham sobre isso. Mas você parte do princípio de que você confia no outro. Você vai fazer o trabalho confiando. Mas eu ainda não confio. Ok, mas você precisa preparar esse espaço, você precisa dar essa possibilidade para o outro. Se você entrar num relacionamento já desconfiando, já querendo provas, já cobrando, pressionando, controlando excessivamente, vocês já estão iniciando da forma mais errada possível. Quando nós entramos no relacionamento, nós estamos decididos a confiar no outro. Temos como garantir sobre o outro qualquer coisa? Não, gente, e vocês precisam lembrar disso. É por isso que é trabalhoso, é por isso que não é simples, é por isso que às vezes as pessoas se machucam no relacionamento, porque nós não temos garantia nenhuma sobre quem está ao nosso lado. Nós vamos partir do princípio que fizemos uma boa escolha e cuidamos e ponderamos antes de colocar essa pessoa ao nosso lado. Inclusive, indico muito que assistam um vídeo anterior a esse, que vai te ajudar a entender quais são esses aspectos que deveriam ser olhados, né? Que vocês deveriam cuidar sobre isso, tá? E você confia no outro, você dá esse voto de confiança. Você não fica desconfiando de tudo, pesquisando tudo, procurando, caçando o problema. Não. Você respeita o espaço daquela pessoa, você confia naquela pessoa até que ela prove que ela não merece sua confiança. Porque se o processo for inverso,
é muito desgastante. Tá, Rafa, mas você acabou de falar sobre o que fazer para aumentar a confiança. Sim, isso é para aumentar ainda mais, para fazer com que esse voto de confiança inicial seja fortalecido e você se sinta cada vez mais segura nesse relacionamento. Lembrando, então, que nós não temos controle algum sobre a outra pessoa. Nenhum controle, gente, nenhum controle. Você precisa ter isso muito claro. Quando você escolhe se relacionar com outra pessoa, você precisa entender que é outra pessoa. Portanto, os comportamentos, as decisões, tudo é responsabilidade dele, do que ele faz. Se partiu dele, a responsabilidade é dele, não é sua. Você não tem como controlar. Se ele te trair, se ele fizer algo que você considera que é uma quebra de confiança, é uma questão de postura dele, você não teria como evitar isso, tá? Então, tem alguns aspectos aqui que vocês já podem aplicar e que vão te ajudar para que vocês ajustem isso, tá? Mas o principal é que vocês estejam alinhados e, como eu falei lá no início, os dois precisam fazer. Não adianta um trabalhar sozinho no relacionamento, tá? Então, como eu falei lá no início também, agora ao final eu traria alguns pontos com relação a quem traz traumas do passado para a relação presente. Nesse caso, você provavelmente alimentou uma crença disfuncional, tá? O que seria isso? Nós temos nossas crenças, tudo aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Se você foi traído no seu relacionamento anterior, se a pessoa com quem você se envolveu antes da atual foi alguém que fez com que você tivesse dificuldade de confiar, porque você confiou e teve essa confiança quebrada, você pode construir com isso uma crença disfuncional, entendendo que então, com quem você se relacionar, você não pode confiar, porque você vai ter essa confiança quebrada novamente, que você precisa cuidar, você precisa controlar o ambiente para que isso não aconteça novamente. E aí você começa a se tornar uma pessoa possessiva, insegura, controladora, e o relacionamento começa a cair para a ruína, né? É a consequência dos seus comportamentos. Como eu falei, tudo envolve comportamentos e palavras, né? A comunicação e as ações, tá? Então você começa a cobrar, você começa a querer olhar o celular, pesquisar, procurar tudo. Essa questão do celular é uma questão muito delicada, tá? Aqui eu vou colocar o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, e com base nos pacientes que eu já atendi, tanto individuais quanto casais, não vejo lógica alguma você estar num relacionamento e não ter acesso ao celular do outro. Ah, mas eu quero a minha individualidade, então fique solteiro. Então fique sozinho, porque você está com outra pessoa e se você não tem nada a esconder daquela pessoa, não faz sentido que ela não possa ter acesso ao seu celular. Não saber a senha, tirar o celular, esconder e digitar. Você está dando todos os motivos, ou alguns pelo menos, para que o seu parceiro ou sua parceira desconfie de você, certo? Esse esconder as coisas, esse comportamento de insegurança, apagar histórico. Se você não tem nada, por que você apaga? Ah, eu não gosto de volume de coisas. Ok. Ainda assim, você precisa entender que quando você tira a opção do outro, a possibilidade do outro de ver o que você fez, você gera uma desconfiança e você vai precisar lidar com isso, né? Às vezes mais vale ter um histórico ali um pouquinho cheio por um tempo, depois limpa, depois, né? E assim sucessivamente. Então, essa questão do celular não faz sentido, assim como, em contrapartida, se você está com alguém, não faz sentido que você fique buscando coisas no celular. Se você está inseguro, é sobre os pontos que eu trouxe até aqui que você trabalha, e não ficar caçando o problema, não ficar buscando. Ah, mas ele já me traiu. Tá, você decidiu perdoar. Então, se você está na relação, ele já te traiu. Então, você precisa lidar daqui para frente, não ficar buscando mais traições. Foi uma escolha sua. Caso você queira mudar de opinião, você tem o direito. Mas ficar buscando isso, nem de longe é um comportamento saudável e que vai trazer algum benefício para vocês, muito pelo contrário, tá? Então, o celular, ele é uma ferramenta que você tem acesso ao do seu parceiro e vice-versa, para se precisar de algo, essa é a ideia. Vai mexer por algum motivo, vai precisar ver alguma informação, ou quer usar a câmera, ou quer pesquisar uma informação, ou quer ver algo que o seu próprio parceiro pediu, ah, vê lá para mim tal coisa. Ou se acontece alguma coisa, gente, se acontece, né?
E aqui vamos falar principalmente de casamento, mas hoje em dia namorados também costumam ter essa intimidade maior. Se acontece um acidente, se acontece alguma coisa mais grave e que você precisa das informações daquela pessoa, você precisa ter acesso aos dados daquela pessoa. Como que você vai ter se essa pessoa não te permite acesso a nada? Você precisa conhecer, você está compartilhando a vida com o outro. Não faz sentido que você compartilhe só aquilo que lhe convém e o resto você não compartilhe. Quando você escolhe estar com alguém, você deveria estar com alguém por completo, por inteiro. Essas pessoas que se entregam pela metade, geralmente são as pessoas que têm mais problemas no relacionamento, tá? Então, voltando à questão ali dos traumas, você provavelmente tem uma crença disfuncional que foi criada, que foi reforçada a partir desse evento ou até outros eventos anteriores que possam ter te gerado, não necessariamente uma traição num relacionamento em si. Uma pessoa, por exemplo, que viveu num lar onde via o pai ou a mãe, né, traindo um ao outro, enfim, tem vários fatores que podem influenciar nisso, tá, gente? Você precisa trabalhar sobre essa crença. A base da crença é, você sempre vai criar uma regra para aquilo. Então, por exemplo, se o meu pai traía minha mãe, então qualquer homem pode me trair. Se o meu namorado, que eu tanto amei, o meu ex-namorado que eu tanto amei, que eu me dediquei, que eu fui o melhor que eu pude, me traiu, então qualquer outro homem poderia me trair, né? Essa é uma regra. Se algo, então essa é a resposta, tá? E aí você começa a funcionar nesse padrão, os seus pensamentos são construídos nessa ideia. E é sobre essa regra que você precisa trabalhar. É os seus pensamentos disfuncionais, que são os seus pensamentos automáticos, que você precisa identificá-los e trabalhar eles para você começar a entender que não precisa ter a mesma resposta, que você não vai viver a mesma coisa em todas as relações. Isso tudo vai depender muito dos seus comportamentos, das suas escolhas, da pessoa que está ao seu lado, de como vocês conduzem o relacionamento. Então, tem muitos fatores que influenciam e você precisa estar ciente disso. Então, trabalhe buscando evidências, buscando o que é mais concreto, o que te traz maior segurança. Comece a analisar pontos de segurança da sua relação atual, para que você consiga ter mais estabilidade em conjunto com os pontos que eu citei antes nesse vídeo. Gente, é isso. Acredito que o vídeo já tenha ficado bem longo. Eu poderia me aprofundar ainda mais. Eu trouxe poucos pontos, mas de uma forma um pouco mais explicada aqui para vocês, para que seja mais fácil de vocês conseguirem aplicar sozinhos. Se vocês quiserem uma parte 2, se tiver assuntos específicos sobre isso que vocês gostariam de ver aqui, comentem que eu trago mais sobre a questão da confiança no relacionamento. Se de repente surgiu alguma dúvida também, podem comentar que eu trago. Me acompanhem nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram. Eu tô lá todo dia, tem conteúdos novos com muita frequência para vocês. Agora em setembro eu vou lançar os 10 mandamentos do relacionamento, para você ter um relacionamento saudável, leve e duradouro. É um treinamento para você aplicar na sua relação, tá? E vai ser tudo lá pelo Instagram. Então me acompanhe por lá também, a Rafaela Routo. Curte, comenta, compartilha e nós nos vemos na semana que vem. Até o próximo vídeo.